Bem-vindos ao Underground do Booktuber. Caramba, isso ficou bom. Vou usar isso como bordão agora. Bem-vindos ao Underground do Booktuber. Hilda, os críticos costumam te colocar ao lado de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, num verdadeiro pedestal, junto com outras santidades da literatura brasileira. Eles vão aceitar, ou estão aceitando, Hilda Hilst, que escreve bandalheiras? Não, não estão. Parece que a santa levantou a saia. Eles não estão aceitando. O Léo Gilson Ribeiro, que foi durante anos o meu maior divulgador, ele acha o livro mal escrito, uma droga, um lixo, repugnante. E ele é um lixo, é uma droga, é repugnante? É mais ou menos perto disso. Mas parece que isso os editores gostam muito. E as pessoas também, porque há uma tristeza muito profunda no mundo e o riso é uma solução muito grande para uma saúde mental geral. Para a minha foi excelente. Então, pessoal, eu coloquei essa introdução aí nesse videozinho para dar um pouco do panorama do que é Hilda Hilst, a pessoa de quem nós vamos falar hoje. Essa escritora brasileira tão renomada, tão importante e tão incógnita. Eu confesso pra vocês que eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu vou fazer resenha desse livro ou não vou? Porque, de fato, talvez seja uma das resenhas mais difíceis que eu vou fazer, né? A minha edição tá nesse... O livro é só esse aqui, tá? É que eu tenho esse box da Companhia das Letras. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse box da Companhia das Letras que veio toda a prosa da Hilda Hilst, tá? Os contos, os romances, são esses 2 volumes. Vem nessa caixinha aqui. Então, o Tu Não Te Malditi tá aqui no finalzinho, tá? Ele deve ter, acho que nem 100 páginas, não deve ter. Mas aí a minha edição tá aqui, mas vocês encontram a edição separada, que eu vou deixar a foto aqui, só com o texto Tu Não Te Malditi também, mas esse box é muito bom, porque como eu disse, vem toda a prosa da Hilda. Então vamos lá. Eu quis colocar essa thumb diferentona, assim, né? Até vergonhosa, pra combinar com a nossa autora de hoje, porque ela era irreverente, ela não ligava muito pro que as pessoas diziam, politicamente incorreta, era conhecida por isso. Então, por isso essa thumb. Eu tive o prazer de ler a biografia da Hilda Hilst ano passado, foi uma das minhas primeiras leituras do ano passado. Confesso pra vocês que eu não tenho tudo muito limpo assim na minha memória, mas eu gostei bastante, foi uma experiência bem legal. Acho que foi um livro assim 4 estrelas pra mim. O nome é Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, da Laura Fogueira e Luísa Destre, e saiu pela Tordesilhas. Vou deixar a capa aqui se vocês se interessarem. Esse livro costuma sempre estar barato, é muito legal conhecer um pouco mais sobre a vida da escritora. A Hilda tem histórias muito engraçadas aí para contar. E é uma escritora que sempre despertou minha curiosidade desde o momento que eu vi a entrevista dela falando sobre a mudança na obra. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, que é essa entrevista que eu coloquei aqui no começo. E por tudo que ela representa na literatura brasileira, todas as dificuldades que ela enfrentou, por mais que eu tenha um distanciamento muito grande da visão política de mundo dela, né? A Hilda tinha uma visão de extrema esquerda, assim como muitos escritores da época. Você pode encontrar vídeos dela com a camiseta de Che Guevara e tudo mais. Mas, no geral, ela é exímia no que faz, uma escritora muito única. E me interessei, obviamente, em ler a biografia dela. Vou falar aqui um pouco sobre a autora para vocês. A Hilda, ela nasce em 1930 na cidade de Jaú, em São Paulo. E ela era filha de um fazendeiro do café, ou seja, o pai dela já era rico. A mãe dela vinha de um segundo casamento, já tinha um filho desse segundo casamento. E a união dos pais dela foi uma coisa muito questionada ali pela família do pai dela, que tinha uma boa condição, porque eles não queriam, né, que o filho se casasse com a mulher que já tinha um filho, que já tinha tido outro casamento, mas aí eles se casam. Essa união dura muito pouco, os pais dela vão se separar em 1932, ou seja, pouco tempo depois dela nascer, né, ela só tinha 2 anos quando os pais dela se separam, e o pai dela é diagnosticado um poucos anos depois, se eu não me engano, em 1937, com paranoia. Ele era lunático, né? Ele vai ser internado, inclusive, por causa disso.
Então isso vai afetar diretamente a Hilda, principalmente que a mãe dela acaba contando um pouco depois que o pai dela foi diagnosticado com isso. Aos 18 anos, a Hilda vai cursar Direito na faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. E lá ela conhece a Lígia Fagundes Telles, né, uma das grandes escritoras brasileiras, autora de livros como As Meninas, Ciranda de Pedra, também uma escritora que eu gosto muito, morreu aí recentemente. Infelizmente, né, uma grande perda para nossa literatura, mas elas eram muito amigas e elas vão compartilhar isso para o restante da vida toda. E além de São Paulo, a Hilda, ela inicia sua vida boêmia. A Hilda sempre gostou muito de gastar, de ter uma boa vida, de estar em festas, cercada de pessoas. Ela tinha vários relacionamentos. Né? Você vai ver algumas coisas muito interessantes contadas na biografia dela, que eu lembro, eu nunca esqueci de uma vez que ela tentou cantar o Marlon Brando, um grande ator ali famoso na época, né? E ela leva um fora do Marlon Brando. É muito engraçada essa história. Ela vai começar a sua publicação de poesia muito cedo, em 1950, né? Presságio, o nome do livro. Histórias muito legais, né, na biografia, como, por exemplo, quando a Bruna Lombardi, aquela modelo famosa, também atriz, né, lança um livro de poesia, e a Hilda detona o livro, fala que a mulher só tem beleza. Algumas coisas do tipo, sabe? E o Vinícius de Moraes se encanta por ela porque ela era muito bonita. Então, tem umas coisas muito legais, muito engraçadas. A Hilda também, ela era obcecada com entrar em contato com os espíritos, com o mundo dos mortos. Ela acreditava em alienígenas. Então, ela sempre ficava tentando causar essa comunicação. E esse místico nela vai influenciar totalmente na obra dela, porque ela tem uma obra muito mística. E a Hilda também é uma pessoa que sempre vai estar em uma dualidade consigo mesma. Ela é uma pessoa que, por hora, transita entre o sagrado e o profano. E isso vai refletir também na obra dela. Porque quando você pensa em obra de Hilda Hilst, uma coisa que os críticos, que as interpretações dos livros dela sempre vão tratar é o sagrado versus o profano. Isso é uma coisa que ela tinha, e ela passou para os livros dela. E ao mesmo tempo que ela tinha essa dualidade, ela tinha uma mescla disso. Como se ao mesmo tempo você estivesse em um e no outro, sabe? Ela foi influenciada por alguns autores. Eu lembro que quando eu li a biografia, um autor que ela mais falava era o Kafka, autor de A Metamorfose, O Processo. E então, talvez fosse o autor preferido dela. Ela também foi influenciada pelo James Joyce, autor de Ulisses, grande nome do pós-modernismo, pelo Samuel Beckett, Esperando Godot. E alguns consideram ela ainda mais enigmática que a Clarice. Ela, nessa coisa de se relacionar com vários homens, com homens mais novos, inclusive, o cara que ela vai ficar mais tempo é o Dante Casarini, que ela cria a chamada Casa do Sol, a famosa Casa do Sol. Em 1966, ela vai para a Casa do Sol, que era uma fazenda que tinha ali em Campinas, da mãe dela, né? Ela constrói uma casa que seria para fazer criação artística. E essa casa vai ser muito famosa, porque ela vai receber muitos artistas ali, muitas pessoas, ela acolhia pessoas, um monte de cachorro, vai ser cheio de cachorro. E foi nessa Casa do Sol que ela também morreu. Então, ali na biografia, a gente vai ter várias narrações de situações nessa casa. Depois, ela se separa do Dante e ele continua morando na casa com ela. Então, a vida da Hilda é, de fato, uma vida intensa. Então, o subtítulo da biografia é totalmente adequado. Agora, vamos à obra. Então, vamos lá para o Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst. Esse romance, publicado pela primeira vez em 1980. E, bom, pessoal, como eu disse, essa vai ser uma das resenhas mais difíceis que eu vou fazer. Não vou nem considerar isso uma resenha, apenas um comentário pessoal a respeito do livro. Eu fui pesquisar várias interpretações, li alguns textos acadêmicos sobre esse livro. E por que é difícil de resenhar esse livro da Hilda Hilst? Porque é Hilda Hilst. Hilda Hilst, ela é sujeita a várias interpretações. Tanto que eu pesquisei várias fontes diferentes sobre esse livro e várias fontes diziam coisas diferentes sobre ele. Entendeu? Então pegavam alguns trechos da história e interpretavam de maneira totalmente diferente um do outro. Eu vou acabar trazendo aqui a interpretação, alguns pontos que mais se repetiam em todos esses textos. Também a minha opinião pessoal, claro, né? A minha visão que eu tive sobre o livro. E também, aqui eu acredito que mais faz sentido com o que eu li. Então, vamos lá. Esse livro, ele é dividido em 3 novelas, certo? Novelas, que são um gênero
narrativo que tá ali entre o conto, ou seja, não é curta que nem um conto, mas também não é grande que nem um romance, né? Então, essas 3 novelas, elas vão se entrelaçar entre si, elas vão ter alguma coisa que vai ligá-las e formar, assim, um romance do Não Te Morre de Ti. Isso já mostra muito esse fragmento, mostra muito da diferença da Hilda nas suas narrativas, na maneira de ser e de escrever, mostra o quanto ela era única e também mostra muito dos personagens, que são bem fragmentados, assim como a própria estrutura do livro. A primeira novela vai se chamar Tadeu, da Razão, e todas as novelas elas vão ter esses subtítulos, né? Tadeu, da Razão, Matamouros, da Fantasia, Axelrod, da Proporção, e a primeira é Tadeu, da Razão. E nós vamos saber desde cara que o Tadeu é um homem que ele é bem sucedido, ele tem um cargo alto na empresa e é casado com uma mulher chamada Ruth e ele tá insatisfeito com esse casamento, ele quer se libertar disso. Ele não mais está satisfeito com aquela vida porque ele chegou no auge do sucesso da carreira dele e ele se sente infeliz, ele não consegue ver graça naquilo, ele acha que a mulher dele só pensa em aparência, só liga para objetos materiais, não liga para nada. Então, essa é basicamente o início do livro. Eu vou aqui mostrar para vocês como é que a Hilda faz a narração, porque é uma coisa bem única. Se vocês verem aqui, olha, vai ter esses espaços, certo? Então, quando ocorrem esses espaços durante o livro, é quando muda o foco do personagem. Aqui tá no Tadeu, por exemplo, aí que já vai passar pra Ruth, aí pro Tadeu. E às vezes dá uma confusão, você não sabe o que é que tá acontecendo. Mas, olha, eu não vou chegar aqui e falar pra vocês que a Hilda Hilst é uma escritora fácil, que aí eu estaria mentindo. Vai muito da pessoa, né? Talvez tenha alguém que considere super fácil de ler, que não é o meu caso. Mas eu também não acho que é impossível. Eu acho que todo mundo é super capaz de ler. Principalmente se você ler com calma. Esse é um livro que não é só para ser lido, mas também relido e lido com calma. Em todos os artigos acadêmicos que eu li, como eu falei para vocês, vai trazer a questão do sagrado versus profano. E aí, nos artigos, nós vamos ter visões diferentes de filósofos sobre o que seria esse sagrado e o profano. Definições diferentes, mas a definição que eu acredito que mais se assemelhou aqui com a obra foi justamente o sagrado como algo anormal, incompreensível, algo que foge do comum, certo? Seria isso o sagrado. Atrelado às religiões, às coisas que estão além da nossa normalidade, tudo que é intocável, é a questão metafísica, tudo aí está no sagrado. E o profano seria as coisas naturais, compreensíveis. Então seria esse sentido que o livro quer colocar. Lembrando que a Hilda, ela, como tem uma questão muito mística e sagrado e profano aqui na obra, ela vai ter uma definição própria de Deus. E Deus aparece nessa obra aqui como um ser que é incompreensível, sarcástico, impetuoso. Então, ela vai apresentar aqui uma visão de Deus, muitas vezes, que difere do que nós cristãos acreditamos. Então, aqui eu não estou querendo dizer, de maneira alguma, que eu concordo com essa visão que ela tem de Deus. Estou falando da visão que a autora apresenta. E aí, desde cara, eu fiz um paralelo entre o Tadeu do livro, uma coisa que eu não vi nenhum artigo ou outras pessoas falando, né? Pode ser coisa da minha cabeça, mas entre o Tadeu do livro e a Ruth do livro com os personagens bíblicos. Porque a Ruth na Bíblia é justamente o contrário do que a mulher do Tadeu é. A mulher do Tadeu aqui no livro vai ser uma pessoa totalmente apegada às aparências, que não deixa ele encarar as mudanças que ele quer, né? Até porque ele não se impõe. E ao mesmo tempo, na Bíblia, a Ruth era o contrário. Ela era uma esposa exemplar, que quando a sogra fica desamparada, ela é a única que está ali pela sogra, obedece à sogra em todos os quesitos. É uma mulher que se preocupa muito mais do que apenas com essas questões. Então, comparando a Ruth bíblica com a Ruth daqui, nós temos pessoas completamente diferentes. Em contrapartida do Tadeu, pensando aqui no Tadeu, discípulo de Jesus, o Judas Tadeu, nós temos um personagem que aparece muito pouco, certo? Que não tem muita voz na Bíblia, vamos dizer assim. Que não é protagonista de histórias. Não é que ele não tenha sido na vida real, mas é que ele não é muito visto ali na Bíblia em histórias protagonizadas por ele. Então, talvez a Hilda aqui tenha feito um paralelo entre esse personagem
que muitas vezes não consegue ter sua própria voz, com o Tadeu bíblico também. Isso é um paralelo que eu tracei porque o livro dá margem para interpretações bíblicas, justamente por essa presença de Deus forte aqui, presença do sagrado. Voltando, né? O Tadeu é essa pessoa que ele não consegue se impor, ele muitas vezes quer sair disso e ele procura um refúgio na arte, algumas coisas que ele gosta muito dos poetas Jorge de Lima e do Drummond, e ele fala que a Ruth esconde os livros dele, esconde não, deixa os livros lá no alto para ele não conseguir pegar. Percebe-se então uma inversão de valores, porque aqui temos uma mulher que é muito mais fria, né, calculista, e aqui temos um homem mais emocional. E essa inversão de valores é uma coisa muito presente na obra da Hilda no geral. Ela sempre vai estar quebrando esses tabus, trazendo eles à tona. Talvez não tanto aqui, mas nas suas outras obras, principalmente as obscenas, as chamadas pornográficas. Então ele quer sair daquela vida, ele quer encarar uma vida nova, ele quer iniciar uma nova realidade. Em outro plano, a novela, ela muda para um cenário de uma casa de velhos e temos ali personagens novos, personagens que não tinham sido introduzidos antes, e você não sabe o que está acontecendo, se agora o personagem está em outro cenário, se ele está tendo uma lembrança. Ao longo ali você vai perceber que ele está tendo uma lembrança. E ele vai encontrar esses senhores, e esses senhores vão começar a descrever, por que eu tenho esse nome exumado, entre outras coisas. E aí você começa nessas partes a questionar até que ponto a razão é razão mesmo aqui. Se esse cara não tá tendo um delírio, se esse cara realmente está em posse das razões. E aí tem outras coisas a falar sobre essa novela, só que eu vou deixar para o final do vídeo porque pode ser spoiler para algumas pessoas. Enfim. Então vamos aqui começar com a novela Matamouros, a fantasia. Matamouros talvez porque mato-me a mim mesma desde pequenina. Então assim, é uma personagem muito interessante porque essa novela vai marcar, apesar dessa obra não fazer parte das categorizadas obras obscenas da Hilda, aqui nessa segunda novela a gente já vai ter um gostinho do que viria a se tornar essas obras pornográficas, vamos dizer assim. A Matamoros vai contar que desde ela criança, ela já tinha um despertar sexual aflorado. Ela já se interessava em tocar os meninos, fazer com que os meninos tocassem ela. E a mãe dela, que é a Yaga, via aquela situação e chama um religioso, provavelmente um padre, para exorcizar a menina. Nisso de exorcizar a menina é amarrada e o cara vai exorcizar a menina. Pelo que eu entendi, que eu não vi ninguém falando isso, deu a entender, né, que naquela situação ele leva a menina para um quarto fechado com a menina e ali ele vai ter relações sexuais com ela. Ao meu ver, aquilo foi uma situação que deu a entender aqui no livro. Só que a menina gosta, entendeu? Dessa relação que ela tem com esse cara. E a mãe ouvindo os gritos da menina ali, isso ela com 8 anos, e achando que é o demônio saindo. É uma das coisas que a gente tem aqui. Então, ela vai passar por esse despertar desde cedo. É uma personagem que é muito... que beira ao sagrado e ao profano de maneira totalmente exacerbada no livro, porque ao mesmo tempo que é uma criança, que você tem a imagem do sagrado, você vai ter o profano nesse lado totalmente carnal dela. Ela fala que para poder sentir as coisas como realmente era, ela precisava tocar, ela precisava ter esse contato, é uma maneira dela conhecer a realidade, por isso que ela seria assim. A Hilda, né, costuma ser abordado, porque ela gosta tanto de tratar de obscenidade na obra dela, para justamente refletir a própria obscenidade do nosso país, toda a sua malandragem, o que ele é e o que continua sendo. E aí vai ter um momento que ela vai conhecer um cara, isso já adolescente. Ela narra aqui, eu vou ler para vocês. Ela descreve assim: afastado de mim, 20 passos ou mais, um homem, esguio como um santo de pedra que vi, as pernas tão compridas e tão fortes como o tronco mediano dos ipês. Estava ali parado, mas era como se a minha volta rodasse. Sereno parecia,
Mas, se desse um passo, meu corpo se faria um canteiro de flores devastado. De olhá-lo, soube que a alma me tomaria. Tomou-a. E de palavra, pouca, tantas dentro de si, onde não se dizia, era como se fosse o reverso do belo, sem deixar de sê-lo. Ao redor, a tarde ficou imóvel, as árvores e as águas sem ruído. Eu mesma parecia desenhada, e não viva como estivera há pouco. E mais viva do que nunca é o que eu estava. Toquei-me, não com os dedos de antes, toquei-me para ter certeza de que não havia atravessado os limites do tempo. Gente, isso aqui é muito importante, né? Eu vou até repetir essa parte. Eu mesma parecia desenhada e não viva como estivera há pouco, e mais viva do que nunca é o que eu estava. Então, assim, o ponto dessa novela é a questão da fantasia, certo? Quando ela conhece esse homem que ela não nomeia, muitas coisas mudam na vida dela. Ela se sente preenchida, ela passa a se sentir preenchida. Ela começa logo um romance com ele, até uma vida sexual com esse homem. E a relação com a mãe dela, que era conturbada justamente porque a mãe dela achava um absurdo ela ter essa vida profana desde cara, começa a ser normal, ela começa a melhorar a vida com a mãe dela. Só que acontece algumas coisas, né? Chega um momento que ela encontra uma vidente chamada Simeona, a burra, que de burra não tem nada. E essa Simeona fala pra ela que esse homem que ela vê, na verdade, é uma fantasia, que esse homem não existe, é coisa da cabeça dela. E ao mesmo tempo começa a acontecer algumas coisas aqui estranhas, porque ela começa a sentir um ciúme da mãe dela em relação a esse homem. E eu vou falar um pouco mais sobre essa novela no final do vídeo, que também pode ser considerado spoiler para algumas pessoas. Mas o que eu posso dizer desde cara é que essa segunda novela se passa antes da primeira novela, do livro. Além dos textos não terem uma cronologia por si só, eles também não estão organizados em ordem cronológica. Então, essa novela se passaria antes do primeiro texto, certo? E acabamos descobrindo que o homem que a Maria Matamoros conhece aqui, ela vai chamar de Tadeus. E ela atribui esse nome Tadeus porque ela vê que a palavra dele, o nome dele, deveria ter Deus no final. Então, isso atribui muito ao caráter profano da obra, porque esse homem faz com que ela tenha vida, preenchimento, assim como as pessoas que têm Deus, né, que alegam ter Deus na sua vida, se sentem. É como se esse homem, de fato, fosse uma presença divina na vida dela. E assim, como é óbvio, você começa a se questionar se esse Tadeus aqui não é o mesmo Tadeus da primeira novela. Também tem outra personagem que aparece na primeira novela que vai aparecer aqui, certo? Conversando com elas. E aí nós vamos para a terceira novela, que é Axelrod da Proporção. E esse da proporção não é à toa, porque aqui nós teremos uma proporção de fato entre a razão e a fantasia que se repetem nas primeiras duas novelas. Quando eu pesquisei sobre essa novela, né, para poder entender um pouco melhor, ela é a menorzinha daqui, eu tive, como tudo em relação a esse livro, resultados discrepantes. Gente, se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguma coisa, alguma interpretação que eu fiz errado, uma interpretação que vocês fizeram, porque esse livro de fato é uma incongruência, porque cada um fala uma coisa diferente a respeito, certo? Eu tentei ao máximo ser mais coerente aqui com vocês. Esse da proporção seria uma proporção justamente entre a razão do Tadeus, lá na primeira novela, e a fantasia da Matamoros na segunda novela. E esse Axelrod nada mais é do que um professor de história. Ele seria sobrinho da Yaga, a mãe da Matamoros, e ele tá fazendo uma viagem de trem para casa dos pais dele. E aí, nessa novela, que nós vamos ter o trechinho que dá título ao livro, que é o Tu Não Te Moves de Ti. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho. A novela já começa assim: enquanto viver, também depois, na luz ou no vazio fundo, perguntarei, até quando? Até que se desfaçam as cordas do sentir. Nunca até quando. E aí aqui a gente vai ter o trechinho que dá o título ao livro, como eu falei para vocês, que tá aqui, ó. Para onde vão os trens, meu pai? Para Marral, Tami, para Camirê, espaços no mapa. E depois o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir, e ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Então, assim, esse tu não te moves de ti, na obra, é muito além de um espaço físico. Nós vamos falar de espaço imaginativo, sabe? De espaço interior, de espaço essencial.
de fato como se os personagens o tempo todo estivessem tentando fugir da sua realidade, da sua própria natureza e não conseguindo. Eu tenho um diário de leitura, tá, gente? Eu fiz aqui um diário de leitura sobre o livro. Os dois principais artigos que eu usei para compor esse diário aqui, eu vou deixar na descrição para se alguém quiser se aprofundar mais sobre isso. Mas um dos artigos propõe o seguinte, que esse nome Axelrod seria, ao contrário, dorlexa, certo? E significaria dor lexical, ou seja, uma dor causada pelo léxico, o que marca muito a obra da Hilda Hilst, já afinal de contas é uma quebra com o léxico em todas as suas fórmulas, porque é diferente de tudo que você vai ver normalmente, né? Não é uma coisa que está no habitual. Essas literaturas pós-modernas justamente vêm romper com o léxico da coisa. Então, esse professor de história, que é o Axelrod, ele, nessa viagem de trem, ele vai ter várias lembranças, um fluxo de lembranças. Assim como o livro todo é um fluxo de consciência, aqui não vai ser diferente. Enquanto ele está ali, ele vai ficar o tempo todo pensando nas conversas que ele teve com a Yaga, que seria a tia dele. Em outras versões, tem outra visão também do que seria a Yaga na vida dele, que eu também vi. Mas ele vai ficar pensando sobre a vida dele, sobre essas conversas que ele teve com a Yaga. Ele vai ficar pensando sobre a história, sobre Einstein, sobre as visões dele. Ele vai ficar pensando ali sobre o comunismo, sobre várias coisas envolvendo a história. Ficar pensando, né, sobre a vida dele, refletindo sobre tudo que está acontecendo. Isso tudo ali no trem, principalmente quando ele vai no banheiro, ele tá apertado. E assim, o personagem vai se fragmentando de tal maneira que quando a gente começa o texto, ele tá sendo chamado de Axelrod, e no final, ele já é Axel apenas, certo? Então, a fragmentação desse personagem, a diluição dele vai sendo causada até nisso. Sentimos nessa novela que o personagem ele perde o domínio da realidade. Isso não é comum só aqui, nessa proporção, né? Nesse questionamento entre a razão e a fantasia, mas também nas outras novelas. Um dos artigos acadêmicos falou, inclusive, que esse Axel seria uma metáfora do pensamento ocidental que a Hilda coloca aqui. Quando a gente para pensar, né, podemos fazer uma associação aqui com o terminal axial. O terminal axial, nada mais, eu vou até ler a definição do que é para não falar besteira. É um componente que liga a caixa de direção aos terminais da roda, permitindo assim o seu movimento de um lado para o outro. E essa novela funciona exatamente aqui, como um terminal axial, ligando e permitindo esse movimento de um lado para o outro entre as outras novelas. Uma ligação, né? De fato. Pessoal, agora eu vou deixar essa parte aqui para quem já leu ou para quem não liga para spoilers, para a gente poder fazer uma conclusão do que seria ligações maiores entre essas novelas. Então, né? Tem um desses artigos que eu li também, disse o seguinte, que na primeira novela a gente tem ali uma experiência do Tadeu vendo a personagem da Maria Matamoros, não é nomeada, como aquela criança que ele deseja e que seria necessário justamente para realizar os desejos dele, que a mulher dele não consegue, certo? Ao mesmo tempo que ele tenta alcançar uma mudança e não consegue de maneira alguma, isso é exemplificado no final da novela, que ele tenta e não vai para canto nenhum, ele tá ali vendo aquela menininha como uma maneira de sair daquela realidade. E no final dessa novela também seria a morte dela. Ela se mata com uma faca entre as pernas, que seria o causador daquilo tudo, certo? Então seria essa relação. Então essa novela supostamente se passaria depois da primeira. E aí que também vemos que tem uma grande chance de tudo isso, na verdade, ser um delírio do Tadeu. E toda essa inversão dele da casa dos velhos, dessa relação com a Matamoros, seria só uma maneira dele tentar escapar dessa realidade. Na segunda novela, temos a Matamoros como objeto de invenção do Tadeu, uma fantasia criada por ele, justamente para se satisfazer. A Simeona agiria aqui como alguém que conta para ela que, na verdade, ela só é fruto da imaginação desse homem e que ela não existe. Então, temos um momento nessa segunda novela que a Yaga supostamente engravida do Tadeu, primeiro falando para a filha que tá grávida de Deus, como se fosse tipo Maria mesmo, né? É o que dá a entender aqui. E ao mesmo tempo fala muito de como o Tadeu é visto por essas duas mulheres. E o que faz muito sentido, porque se elas virem ele como um Deus, é como de fato seria a visão que os personagens têm de ser o narrador. E afinal, o narrador é o Deus daquela história.
não é mesmo? Ele que cria tudo, ele imagina da maneira que quer imaginar. E o Tadeu, de fato, seria o deus da história daquelas mulheres, certo? Então, a Yaga supostamente está grávida do Tadeu. Então, a Yaga engravida ali dele, naquele momento, e causa uma dor absurda na Matamoros. E causaria a morte dele, que se dá na primeira novela. O Axelrod, eu vi pessoas dizendo que ele supostamente seria o filho da Yaga com o Tadeu. Nos artigos acadêmicos que eu achei, dizia que ele era sobrinho da Yaga. Mas ele seria, de fato, um personagem que tem ligação com isso. E que marcaria esse momento de que talvez isso realmente fosse um delírio, porque talvez ele também seja objeto de imaginação do Tadeu, mas ao mesmo tempo também é ligado ali com aquela família. E é uma confrontação da realidade com a fantasia, né? Ele perde, de fato, tudo que é real. É uma novela onde todas as coisas elas vão se fragmentando. Então, pra mim, é uma das que ficou mais, assim, turvas foi essa do Axelrod, como ela consegue se conectar, de fato, com essa história. Eu confesso que essa de que ele seria o filho da Yaga faz mais sentido na ligação, né? E provavelmente ele tá indo ser professor de história justamente nesse lugar que elas moravam, e os pais dele moram, justamente para fugir daquela realidade que ele vive, que ele não aguenta mais. E aí, quando acaba ali o conto, ele vai sair e vai ter que enfrentar aquilo, que é o mais difícil para ele, enfrentar aquela realidade. Sem falar do elemento da água que está presente nas novelas, marcando aí uma questão simbólica, um processo de regeneração, de novo nascimento, também fazendo essa relação com o sagrado. Então, a conclusão que podemos ter é que os personagens se movem apenas na linguagem e não na realidade, principalmente se levarmos em consideração que isso é fruto da imaginação aqui. E que a razão, lá do começo da primeira novela, seria, na verdade, a verdadeira razão, deriva da fantasia? É o que podemos questionar. E é isso, minha gente, sobre esse livro. Cara, é um livro muito confuso, mas ao mesmo tempo genial. Eu achei isso genial. Porque a Hilda conseguir construir isso, deixar tantas incógnitas, e você conseguir abrir artigos acadêmicos de diferentes universidades, e você vê pessoas tendo interpretações diferentes do mesmo acontecimento, você vai ficar chocado, assim, sabe? Porque esse livro, ele desperta isso em você. Mas, de fato, tem alguns pontos que se repetem, que foi esses que eu citei aqui pra vocês. Então, imaginação, então, sagrado e profano é, de fato, um tema importantíssimo aqui. Esse livro, ele está enquadrado na época de literatura séria da autora. Como eu mostrei aqui no primeiro vídeo, a autora, em 1990, ela vai meio que causar um choque na crítica literária, porque ela começa a fazer as publicações obscenas dela. Começa com o Caderno Rosa de Lori Lambe. E o Caderno Rosa de Lori Lambe, ele já vai ser publicado quando a Hilda já tinha 60 anos. Então, como se já não bastasse chocar, porque ela pararia de fazer literatura considerada séria, né? Apesar de que a obscenidade já estava presente, mas não daquela forma, como é o caso de Tu Não Te Morres de Ti, que é considerada uma obra dessa parte literária séria dela, ela choca por tudo isso, né? Por causa da idade. Mas a Hilda tinha intenção de fazer com isso, de ser vista, porque ela se sentia totalmente renegada, porque ela considerava que fazia uma obra literária incrível e as pessoas não davam a verdadeira atenção que ela merecia. Então ela pensou, é isso que vocês querem, eu vou dar isso pra vocês, que assim eu vou vender e vou finalmente ser reconhecida. Por isso que ela fala, a santa levantou a saia. Então, esse livro é muito, muito bom. Pra ele eu dou 4 estrelas, pessoal. Eu sei que vai ter gente que vai ficar revoltada, tipo, não, você deu 4 estrelas pra Hilda Hilst. Mas é mais uma questão de gosto pessoal mesmo, sabe? Em relação ao tema da história. Ao mesmo tempo que eu achei a construção narrativa muito incrível, né? Totalmente confusa. Eu com certeza vou ter que reler esse livro e talvez quando eu releia eu tire uma visão totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo, justamente por algumas temáticas que eu não curto tanto, sabe? Mas, no geral, eu acho um livro muito bom. E eu recomendo, acho que não recomendaria para começar, sabe? Eu já li a poesia da Hilda e eu acho que seria o melhor para começar nela. Não li a poesia toda, né? Li alguns poemas dela. E
A prosa, talvez para alguém que está começando a ler por agora, seja um pouco complicado, porque já é para quem lê há um bom tempo, então também se você quiser se desafiar, não tem problema nenhum. Mas esse livro é de fato um livro confuso, justamente porque dá margem a muitas interpretações. Tanto que você vai encontrar uns livros com interpretação unânime a respeito da obra, sabe? Então é isso. E obrigada por assistirem até aqui. As pessoas cagam os poetas, normalmente. E Ainda como bem. eu sempre fiquei a vida inteira escrevendo a minha ficção e minha poesia, eu quase não ganho nunca dinheiro. Ela não pediu, não. Ela falou assim: quero fazer música também, eu quero de ganhar dinheiro com música. Não foi eu, né? Porque esse negócio de literatura não. Não dá uma grana, nunca dá grana. Só se você ganhar o Nobel. Antes de ser mulher, sou inteira poeta. E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando, sempre existiu cantando. Meu corpo Dionísio é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece me dizes adeus. É isso, meu povo. Fiquem com Deus. E uma boa semana para vocês.